Salve, salve, torcida colorada, vem com o Igor no canal do Vaga, após o empate do Internacional em casa com o Vasco da Gama em 1-1, e eu estou aqui diretamente da zona mista do estádio Beira-Rio para repercutir com vocês o pós-jogo desse empate que fez com que o Internacional acabasse perdendo 2 pontos dentro da sua casa com o apoio da torcida colorada. Então já quero te pedir, é claro, para deixar o teu like, se inscrever no canal se não estiver inscrito. Estamos quase batendo a meta de 250 mil inscritos, é muito importante essa marca para o canal, então também nos ajuda aí aqui, né? Ajuda o nosso trabalho, contribui bastante conosco. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo de hoje, gurizada. Por quê? Estive aqui na zona mista logo após o término da partida contra o Vasco da Gama, me posicionei aqui bem cedinho, acho que uns 10 minutos antes da partida terminar de fato, para esperar os jogadores aparecerem aqui e darem os seus depoimentos sobre o jogo desta noite de domingo. No entanto, não tivemos nenhuma entrevista com jogadores aqui, nenhum atleta parou para falar conosco. Chamamos, né, por exemplo, Vitor Gabriel, Cleiton Sampaio, que foram titulares na partida de hoje, né? Tivemos também o Carboneiro, que acabou entrando e fazendo gol. Enfim, alguns atletas passaram por aqui nesse setor, mas não quiseram falar com a imprensa, então quero repercutir aqui com vocês os pontos principais da coletiva do Roger Machado. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, ele reconheceu logo na primeira pergunta sobre a partida que o Inter não fez um bom primeiro tempo. Na opinião dele, foram os piores 30 minutos do Internacional neste ano. Falou sobre a desatenção da equipe ao entrar na partida. Eu quero trazer para vocês aqui o relato do Roger Machado sobre essa primeira etapa do Internacional. Por que o time depende de a gente costuma dizer, um puxão de orelha de intervalo externo? E, para efeito de estresse, a gente sabe quanto deve ter custado esse empate. Zé, a conversa de intervalo foi mais ou menos nessa linha, né, rapaziada? As questões táticas envolvidas no mau primeiro tempo a gente resolve, né, mas o nível de concentração, né, que a gente não teve até os primeiros 30 minutos são vocês que têm que voltar com um nível de concentração alto. Então, eu louvo novamente, mais uma vez, a gente ter conseguido se manter no jogo, ter uma grande recuperação em praticamente 60 minutos da partida. Ficamos na partida, amassamos o adversário, bola na trave, muitos tipos de finalização, defesas do goleiro. Porém, isso, né, pode fazer com que a gente leve desgaste para o jogo seguinte, né, porque se faz muita força. Então, talvez esses 30 minutos tenha sido o pior 30 minutos desse ano inteiro, né, à frente do Internacional. E ficou muito claro, né, que o nível de prontidão que o Vasco entrou disputando já essa partida, estando na zona de rebaixamento, foi diferente do nosso. Mas o que eu falei agora para os atletas, que a gente... que bom que aconteceu hoje. Eu tenho certeza que isso faz com que a gente entre os jogos decisivos aí 100% desde o primeiro minuto. Roger foi perguntado sobre o Wesley, que realmente não vive uma boa fase técnica. Ele não tem sido o mesmo Wesley do ano passado, que ajudou o Internacional muito, que se destacou, talvez sendo o melhor jogador do Inter em 2024, fazendo gol, sendo decisivo principalmente no Campeonato Brasileiro. E ele foi perguntado sobre o que está acontecendo com o Wesley, se talvez não seja o posicionamento dele. Quero trazer para vocês o que o Roger falou sobre o Wesley, qual é a situação dele nesse momento, como é que ele enxerga essa má fase técnica do Wesley e também a questão de como ele pode melhorar, de como ele pode evoluir nos próximos jogos e assim ajudar o Internacional a conquistar os resultados positivos que precisa. A fase do Wesley não é igual ao do ano passado, a gente sabe, mas ele tem sido muito importante. Mesmo não vindo fazendo gols, ele ainda continua com o mesmo volume de finalizações no jogo, né? Acho que tem tido infelicidade em algumas finalizações, outras muito bem defendidas pelo goleiro. Contribui muito defensivamente, né? Um jogador muito tático. Dos pontas que nós temos que conseguem fazer as funções táticas, talvez ele e o Vitinho são os dois que mais conseguem, mas a fase vai passar. E ele vai voltar a fazer gol. As bolas que o goleiro defende, elas vão entrar, que desvia, né, e ela pega na trave e vão entrar. Hoje ele antecipou bem o Léo Jardim e tinha um zagueiro em cima da linha. Eu não sei o que ele estava fazendo ali naquele momento, né, e salvou um gol que seria talvez o nosso gol do empate, por consequência, a possibilidade de seguir no jogo para vencer. Mas o bom é que coletivamente a gente arranja soluções.
E gurizada, por último, mas não menos importante, ele também foi perguntado sobre a questão das oscilações do Internacional. Por exemplo, hoje, como ele mesmo disse, vocês viram aí, os piores 30 minutos do Internacional de 2025 foram hoje contra o Vasco da Gama, mas ele também falou sobre a partida contra... Ele foi perguntado também, né, no comparativo do colega Gustavo Berton da ESPN, sobre o segundo tempo do Ceará, em que o Internacional consegue fazer o seu gol na primeira etapa, consegue manter um volume de jogo até um determinado momento do segundo tempo, mas depois acaba sofrendo bastante com o time do Ceará. O Inter realmente vem apresentando essas oscilações. Ele foi perguntado sobre isso visando a partida de quarta-feira contra o Fluminense, que é a pergunta não só para ele, mas para a torcida. O que o torcedor colorado pode esperar do Internacional para os próximos jogos? O Inter desses primeiros 30 minutos contra o Vasco da Gama, o Inter dos primeiros minutos de jogo contra o Ceará, em que tivemos muito volume de jogo. Enfim, ele foi perguntado sobre essa questão também, já projetando as partidas mais decisivas do Internacional até este momento, né, que são da Copa do Brasil contra o Fluminense e também da Libertadores da América contra o Flamengo. Então fiquem aí com esse depoimento do Roger Machado. Falta de concentração no jogo eliminatório pode custar uma eliminação. Eu acho que, como vem aí jogos, né, desse tipo, acho que a pergunta que fica para o torcedor e que eu quero te fazer é: qual é o Inter que o torcedor pode confiar? É o Inter do primeiro tempo? É o Inter do segundo tempo? É o Inter do primeiro tempo contra o Ceará? Do segundo tempo contra o Ceará? O Inter tem mostrado muita oscilação dentro dos próprios jogos, né? Qual é o Inter que fica, principalmente para esses jogos que vão vir agora contra Fluminense e Flamengo? Para mim, o Internacional que fica é nos momentos muito decisivos, né, e determinantes a forma como a gente reage. Né? E foram muitos momentos que a gente demonstrou, né, que é um poder de reação em cima das adversidades ou dos momentos muito complexos, né, de uma partida decisiva de uma Libertadores, as finais estadual, os jogos extremamente decisivos, né, envolvido em 3 competições. E em muitos momentos tu está no hoje, mas tu começa a pensar no amanhã. E quando a cabeça foge do hoje, né, tu sofre. Né? Então, eu confio nesse time que fez dos 30 minutos até os acréscimos do segundo tempo de hoje, que é esse Internacional que nós teremos nas partidas decisivas. Então era isso para o vídeo de hoje, gurizada. Vou ficando por aqui. O Internacional que se reapresenta nesta segunda-feira, dia 28 de julho, às 10h30 da manhã, onde inicia a sua preparação para o duelo contra o Fluminense, o jogo mais decisivo do Internacional até aqui. Beira-Rio lotado, é a expectativa, empurrando o Internacional para construir um bom resultado no jogo de ida e assim garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, fora de casa no Rio de Janeiro, na próxima semana. Beleza, gurizada? Forte abraço. Fui!